Sejam bem-vindos ao canal Espirais de Luz, esse canal que realmente me inspira e me faz girar pelo conhecimento, porque é assim que a gente cresce, é assim que a gente evolui, é assim que a gente aprende. É conhecimento. Bom, conhecimento, quando a gente fala essa palavra, tem uma coisa que você fala assim, gente, você lembra de quem? Eu lembro da minha mãe, porque conhecimento requer entendimento, que a minha mãe me conhecia como melhor do que qualquer outra pessoa no planeta. E é sobre isso que eu transformei o título dessa palestra de hoje em latim, para que tivesse algo de grande importância. Sabe quando você vê aquela coisa falando assim, fulano de tal rezou uma missa em latim? Eu acho isso muito importante. Então, missio maternitatis ou missão maternidade. Exatamente. Para começar, nós temos que afirmar que dentre a maioria das criaturas no mundo, olha só, a maioria nós temos algumas que têm suas reproduções assim de forma coletiva, né? A mãe vai lá, põe os ovos, deixa eles lá e vai embora. Não fica perto. Essa mãe não fica perto. Isso, eu já vi isso em alguns canais de vida animal e tudo. Mas tirando esses casos, gente, não existe nenhuma criatura no planeta que não tenha experimentado o envolvimento da presença maternal. Então não importa como, seja um envolvimento positivo, amoroso, ou seja um envolvimento lamentável, doentio ou até mesmo patológico. O fato é que ninguém escapa da presença da mãe, justamente porque algo é comum para todos. Um ser nesse planeta só pode nascer se houver a presença de uma mãe. Ele pode nascer sem um pai? Pode. Ele precisa do pai para nascer em alguns seres vivos? Não. Só a mãe. Interessante? Então, é esclarecendo nesse ponto de vista que a gente tem que entender que nascer no corpo feminino, nascer o espírito tomando conta de uma máquina direcionada para o corpo, para o feminino, você já está numa escala de evolução, vou te falar, bem melhor do que a maioria dos espíritos que decidiram nascer apenas sob o sexo masculino. Entenda, para a humanidade, a mãe é uma criatura especial, que muitas vezes a mãe atormenta a vida dos filhos. Ela deseja impulsionar a vida dele. Então, às vezes, ela abafa o filho, quer proteger, reclama dos maus comportamentos dentro de casa, regula horário. Ela cobra os estudos, ela repreende quando necessário. E desse modo é que nós, se pararmos aqui no que estamos falando e citando, a gente vai entender que até agora o que a gente falou pode até incomodar um pouco, mas tudo que a gente falou até agora é importante ter uma mãe. Gente, é tão importante que quando alguém se comporta mal em algum lugar, a primeira afirmação que a gente ouve é aquela: meu Deus, você não teve mãe, não? É exatamente por isso. Por quê? Em O Livro dos Espíritos, Kardec chega a perguntar aos espíritos, gente, qual é a missão mais importante dentre aquelas que Deus concedeu aos homens e às mulheres na Terra? Sabe qual foi a resposta? Esses imortais respondem a Kardec que a missão mais importante é a da mulher. Exato. E complementam. Porque é dela, e vou falar 1000 vezes, é dela a responsabilidade de educar o homem. Porque é somente quando pensamos nisso que verificamos a importância da mulher em processo encarnatório. Então, a mulher, fisicamente, é extremamente importante. Extremamente importante. A gente vai tomar uma consciência do quanto ela precisa ser lúcida. Sabe? Mãe, a mulher tem que ser lúcida, firme. Ela tem que ser fonte de amor. Olha isso. Quase todas têm esse apercebimento, né? Do seu papel, da sua influência. E isso caracteriza o fato de que não há uma única mãe que não exerça influência sobre seu filho ou seus filhos.
né? Então, olha só, podemos mesmo ousar ali e dizer que como base de todo bruto, de todo homem grotesco que houve na humanidade, havia a figura de uma mulher que o gerou, o educou, que era sua mãe. Essa mesma mãe que foi a responsável por ensinar para o filho que não levasse desaforos para casa, que mulher tem que ser obediente a ele, devolver agressão com agressão, ser egoísta e que para ser feliz ele tem que ter tudo de material que há no mundo. Mas a Mês tem essa mãe do lado de lá, tem uma outra mãe do lado de cá, porque a gente está no meio da diversidade de espíritos. Então a gente vai ter espíritos bons e espíritos que ainda não evoluíram. É esse o ponto. Então vai ter aquela mãe do outro lado que por trás da história de todo santo, sabe? Missionário, criatura do bem, também existiu uma figura materna. Tem isso, porque é aquela mãe que sempre disse para o filho, gente, quando um não quer, dois não brigam. É melhor um covarde vivo do que um corajoso morto. E até mesmo a famosa roupa suja se lava em casa. Então, sempre a gente vai ter o paradoxo das coisas, o lado de cá e o lado de lá, mas todo mundo tendo e fazendo, mesmo fazendo errado, com a intenção de amor. Olha, o livre-arbítrio e a individualidade de cada ser faz com que as mães criem, possam criar seus filhos para cima, quanto possam levar para baixo. Então a gente vai encontrar aquelas que sabem que seus filhos não lhes pertencem, sabem que seus filhos são filhos de Deus essencialmente, são filhos da vida, e para a vida elas os deverão educar. Existe essa mãe, é a mãe que há outras, né, que supõem que elas sejam seus pertences. Ó, tem aquela mãe boazinha lá, e tem essa que acha assim, ó, meu filho é meu pertence. Inocula nele as suas fragilidades, projeta nele os medos dela, os temores, os pontos de vista, tá? E intoxica o próprio filho, faz ele ficar dependente de algo ou dela mesma. Gente, toda mulher precisa pensar na trajetória de como ser e ser mãe neste mundo, para ter consciência do seu papel junto aos filhos. Olha, são dois perfis. Nós temos a mãe que vai admitir que serão seus filhos os professores, médicos, advogados, juízes, políticos, administradores de cidades, estados e países. São as pessoas do futuro. Ou seja, que logo em seu futuro terão responsabilidades em suas mães, assim como consequência, as próprias mães se tratarão melhor, para que não tenham a cabeça infernizada por complexos de culpa, por conflitos, e possam passar para os seus filhos esse respeito à vida, esse respeito aos outros. Gente, a mãe não está aqui, não é apenas ensinando aos seus filhos o respeito pelos mais velhos, mas ensinando aos seus filhos que eles têm que respeitar a todos os seres viventes. E ela vai te ensinar mesmo sendo uma pessoa falha. Por quê? Porque ela também pode errar. E isso começa através dos atos da mãe. Ela vai ensinar os filhos a amar os vegetais, a proteger as florestas e animais, mais um montão sobre consciência ecológica e vivência coletiva, quando essa mãe é positiva. E tudo pode começar, gente, apenas cuidando de um jardim de casa, às vezes. Exatamente. É das coisas simples que você desenvolve a capacidade de realizar as coisas mais complexas. A mãe é um resumo da simplicidade. A princípio, ela não faz nada. Ela simplesmente só pega aquele bolinho de carne lindo que ela tem, fofo, e cuida desse bolinho de carne. E aí ela não faz nada em vista do que ela vai fazer no futuro. Porque ali ela só está cuidando das necessidades físicas do bebê. Está dando carinho, está tocando, está tendo contato, mas ela vai ser mãe quando aquele serzinho começa a falar, mamãe. Ali ela está começando a jornadinha dela de mãe ativamente todos os dias. Por quê? A mulher, ela passa 9 meses lunares. Presta atenção. Carregando nas entranhas o seu rebento.
9 meses em que ela faz um curso, sem querendo ou não, de especialização em percepção fluídica e psíquica. E é assim que chegamos no significado da missão da mulher, como mãe e genitora. Ela consegue penetrar na alma do seu filho e o conhece como a palma da sua mão. Por quê? Durante essa gravidez, ela capta as emissões do feto e as interpreta. Exato. Como qualquer sensitivo interpretaria uma influenciação espiritual sobre seu psiquismo. E é dessa interpretação das emissões do filho reencarnante que nascem os famosos desejos da mulher durante a gravidez, gente. Então ela percebe algo que às vezes o espírito que está na barriga, já acoplado ao corpo, pensando ali. Ele tem uma saudade de outra vida que ele queria comer um cachorro quente. Aí a mulher sente a vontade do cachorro quente, porque ela percebe as sensações e os pensamentos do próprio filhinho que está vindo e que ainda não é um bebê, é um espírito que pensa. Então, pode captar os pensamentos do espírito na barriga ou até mesmo alguns fatos de sua lembrança, mas nem sempre, tá, gente, são verdadeiras essas interpretações durante a gravidez, como nem sempre as criaturas transmitem corretamente aquilo que recebem de seres espirituais. É a mesma coisa acontece. Então, para vocês entenderem melhor, a gente vai afirmar, e bastante afirmado, a gravidez corresponde ao período de maior transe mediúnico de que se tem notícia em um ser humano, ou seja, só acontece com as mulheres. Tá aí mais um motivo para a gente elevar a condição de mulher no corpo físico, porque essa sensibilidade mediúnica durante a gravidez é só delas. É o famoso sexto sentido, exatamente. A mulher passa os 9 meses filtrando, percebendo e interpretando o psiquismo de seu filho. Mas, ao mesmo tempo, projetando sobre ele seu próprio psiquismo. E aí, gente, não começa o quê? A interdependência, que eu amo falar essa palavra, tão necessária. Tanto ele conhece a sua mãe intimamente, tanto ela conhece seu filho como ninguém. Gente, mamãe, ela conhece os filhos pelo andar, pelo modo de respirar, ou um olhar, um gesto. É impossível também para um filho esconder de sua própria mãe pelos olhos, gestos, pela voz. Porque ela vai conhecer todas as emissões, todos os fluidos, todos os psiquismos desse filho. Ela o gerou. E isso, olha que muita gente chama isso de intuição de mãe. Eu falo que a gente conhece aquilo que a gente criou, aquilo que a gente gerou. Do mesmo modo, tá? Jamais uma mãe vai se esconder do seu filho. Porque a mãe, ela, quando vem para o filho, ela projeta ali o que ela é, o que ela sempre foi. É uma das relações no planeta Terra que existe mais sinceridade e transparência, porque a mãe e com os filhos, dificilmente tem uma mãe que vai burlar o filho, que vai enganar em relação ao próprio sentimento. É mais fácil um filho fazer isso do que uma mãe. Mas os dois vão conseguir se ler sem dizer nada. Por causa dessa habitualidade em conviver um com o outro, com essa intimidade visceral, que a intimidade traz isso. As nossas mães são aquele instrumento de que Deus lançou mão para que ele se manifestasse na terra, enviando-nos à terra através delas. Se você parar para pensar, Deus cuida de todos nós. Através de quem? Das nossas mães. Exatamente. Olha, a mulher rica, a inteligente, a intelectual, a pobre, a simples, a ignorante, a cantora, a atriz, a vendedora de cosméticos, a farmacêutica, a advogada, a engenheira, a presidenta, quem quer que seja. Qualquer uma delas. Todas têm a mesma habilidade para ser mãe. Toda mulher, psiquicamente, nasce com a estrutura para a maternidade. Se ela não puder ser mãe,
no corpo físico, aquilo já é uma missão reencarnatória. Mas ela está ali no corpo feminino. Por esse simples fato, instintivamente, ela já vem dotada de conseguir ser maternal, conseguindo ser mães de filhos carnais. Ela é mãe de sobrinho, dos irmãos mais novos, de todas as crianças que lhe acerquem, dos animais de estimação da casa, das plantas, enfim. Porque é da mulher esse instinto da maternidade, ainda que não tenha seus próprios filhos carnais. É o famoso caso da historinha. A mãe não sabia nadar, a filha caiu na piscina, começou a afogar, ela pulou na piscina e tirou a menina da piscina e quase morreu afogada. Então é nessa hora que você para pensar de onde essa mulher tirou tanta força para nadar até a menina, ela vai tirar a menina depois que ela tirou a menina, que ela voltou a si do que ela tinha feito, é que ela quase morreu afogada. Gente, há um mistério notável na maternidade, esse mistério se chama amor. Esse amor, ele vem se desenvolvendo ele vem se desenvolvendo do instinto para a razão. É esse amor nas devidas dimensões que faz um ninho entre os irracionais, que faz com que a galinha guarde seus pintinhos sob as asas, que faz com que os felinos lambam suas crias, que faz com que os pássaros ponham na boca dos seus filhotes o alimento que trouxeram no próprio estômago. A mãe mastiga para o filho. Então, é isso que se desenvolveu ao longo dos milênios e explodiu agora na coroa humana e recebeu o nome de amor de mãe. É profundamente racional. A mãe ama seu filho independentemente do que ele seja, de quem quer que ele seja. O maior santo recebe o amor de sua mãe. O maior vilão, o mais espúrio dos seres, recebe o amor de sua mãe. Em todas as cadeias públicas, nos dias de visita, pode faltar a esposa, o filho, o amigo, mas a mãe está lá. Em todas as casas de reabilitação, onde o filho está sendo entregue lá, a mãe vai. A mãe deve ter sido a responsável pela internação. Ela sempre estará lá, amando seu filho. É na felicidade, é na desdita, é na alegria, é na tristeza. Gente, ser mãe é de fato trazer uma proposta de Deus para aliviar as lutas do mundo. Vamos lá, é interessante a gente trazer também a ideia de que existe aí uma maldade histórica realizada pelo homem, pelo sexo masculino, sabe? A mulher ela foi reprimida, ignorada, diminuída durante muitos séculos na história, né, da humanidade. Por quê? Porque o homem ele é movido pelo medo, o medo de que alguém o supere e que não seja do seu mesmo sexo, que seja do sexo oposto. Então, as mulheres, se elas brilhassem demais, elas tomariam conta do planeta muito rápido. Para os homens, isso seria ruim. Então, isso foi acatado por eles, de vamos diminuí-las. E hoje, eles têm que trazê-las de volta com o poder que elas têm direito e com todo o respeito que elas precisam. Então, enquanto Deus mandar à terra seus filhos no seio das mulheres mães, é porque ele ainda confia no progresso da humanidade em um ventre e mãos femininas. Nós do Espirais de Luz desejamos a vocês que nos assistem aqui no YouTube um feliz Dia das Mães. E não importa quando você assistir, você sempre vai ouvir isso. Uma mãe é um espírito que encarnou num corpo feminino. Assumiu uma das missões mais importantes que um espírito pode ter. O instinto maternal.
Gente, eu acho que eu falei tudo para vocês agora. Muito obrigado de verdade por essa oportunidade maravilhosa. E eu espero que vocês vão lá no Facebook, curtam a nossa página Espirais de Luz, se inscrevam no canal do YouTube Espirais de Luz e deixe o seu comentário, compartilha, indica, espalhe essa mensagem aí, porque a ideia é alcançar as pessoas com a mensagem. Bom, muito obrigado. Até a próxima. Beijos de luz.